Oi, eu sou o Vitor Terra, artista e tatuador, e hoje eu estou aqui para falar um pouco novamente, sobre arte e espiritualidade e sobre tatuagem trabalhada de forma espiritual, de forma ritualística e fundamentalmente como um rito de passagem. Como é a tatuagem ao longo do tempo, como foi a tatuagem ao longo dos milênios e como eu busco resgatar essa arte sagrada que é um rito de transformação, que é um rito de passagem. Então a tatuagem ela tem uma origem muito antiga e ela tem uma origem que é paralela em diversas culturas e etnias ao longo dos milênios. Então a tatuagem ela é encontrada em múmias de mais de 10 mil anos, né? Então ela é encontrada em diversas culturas, em diversas etnias, em diversos povos tribais e ela surge, né, nesses povos como uma manifestação espiritual, primeiramente, como uma manifestação social da tribo, uma manifestação cultural. Então, algo que marca os seres daquelas tribos, que marca o seu status, que marca a sua posição na tribo e que marca também ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos de iniciação da fase jovem para uma fase adulta. Então ela também surge como esse dispositivo tribal, como esse dispositivo social de culturas ancestrais. Então a tatuagem é algo muito antiga. Ela foi difundida aqui no Ocidente, ela foi difundida aqui para nós há muito pouco tempo, há menos de 100 anos. Porque ingleses foram para as ilhas da Polinésia, se eu não me engano, e eles trouxeram através dos navios, virou uma atividade portuária, virou uma atividade de conexão também, né? De conexão entre os povos dos portos, esses povos mais marinheiros. Então, eles difundiram a tatuagem, mas a tatuagem ela não surge a partir deles, né? Ela não surge a partir desse povo. Então, a tatuagem, a arte da tatuagem, a prática da tatuagem como prática espiritual, simbólica, ela é muito mais antiga. Então, e isso é algo que nós tatuadores, a gente vem tentando esclarecer um pouco mais disso hoje em dia, para trazer essa verdadeira essência, essa verdadeira história também de onde vem a tatuagem, né? E claro, nada contra a tatuagem moderna, contra as práticas de tatuagem moderna, porque é uma forma também da tatuagem ela ter se difundido. Então, não é um movimento, no meu trabalho especificamente, né, ao trabalhar com a tatuagem ritualística e como um rito de passagem, não é um trabalho de se opor a um tipo X ou Y de tatuagem, de arte, mas é além, é algo simplesmente, é um resgate mesmo, um resgate da essência, por amor àquilo, por amor a esse estudo e por amor a essa prática e por amor a essa maneira de expressão artística, muito conectada com a terra, muito conectada com a natureza em si. Então é assim que eu procuro trabalhar todo tipo de arte que eu faço, seja pintura, seja música, seja a própria gastronomia, que é algo que eu gosto também, mas a tatuagem fundamentalmente também. Então eu procuro trazer essas raízes ancestrais, esse espírito, essa conexão ancestral e conectado com a terra, conectado com a natureza de forma geral. Então, o que eu trago como resgate dessa visão de tatuagem ancestral é um resgate da identidade pessoal através da tatuagem, tendo a tatuagem como uma ferramenta, lógico, como um processo, vamos dizer, multidisciplinar de autoconhecimento, né, de autocura, de autoexpressão, e tendo a tatuagem como mais uma dessas ferramentas, né? E para mim é uma ferramenta que eu acho incrível, que eu acho super potente, porque é um símbolo, é um arquétipo tatuado no corpo e gravado para sempre, né? Hoje em dia a gente tem maneiras de remoção, mas a gente sabe que isso não faz parte da realidade de todas as pessoas, que isso não faz parte da realidade de todo mundo e que muita gente, às vezes, não tendo tanta afinidade com a própria tatuagem, não vai tirar a tatuagem, porque tem um custo, tem todo um procedimento também, né?
para ser feito para uma remoção de tatuagem, né? O que a gente tem um pouco mais comum hoje são as coberturas de tatuagem. Mas enfim, né? Só trazendo essa questão do permanente, né? Da tatuagem como sendo algo permanente, e até certo ponto ela é mesmo. Ela tem esse espírito da permanência no impermanente, né? Que é o corpo impermanente, né? Então essa dança, esse jogo da permanência e da impermanência. Então a tatuagem ela vem como essa ferramenta, como esse dispositivo de resgate de identidade. E na minha visão e da maneira com que eu trabalho, a tatuagem ela vem como um rito de passagem de algo que já está acontecendo dentro de cada pessoa, dentro de cada ser que está sendo tatuado. E é esse rito de passagem de autotransformação, de transformação. A tatuagem é uma transformação corporal, a gente não pode esquecer disso. Então, no processo da tatuagem, você já está nesse processo de autoconhecimento, de reconexão com a espiritualidade, com a fonte, de reconexão consigo mesmo, com o próprio corpo. E muitas vezes essas pessoas acabam vindo até mim para gravar isso na pele, para gravar esse marco dessa história para uma nova história na pele, ou então para simplesmente trazer uma síntese do que está sendo ali revirado e reencontrado dentro desse mergulho para dentro de si, e trazer isso para a pele como uma marcação mesmo de uma história, né? Uma marcação de um nível para um outro nível, ou então algo que a pessoa que está sendo tatuada, algo que traga força para ela, algo que traga poder pessoal para ela, algo que seja como uma memória, que seja como uma lembrança, um gatilho positivo, vamos dizer assim, de uma força pessoal, de uma história de superação, de uma conexão espiritual. Então a tatuagem de maneira ritualística, como um rito de passagem, né? Porque também, abrindo outro parênteses aqui, esse ritualístico não é nada muito mirabolante. O ritualístico, o que é? É um rito de passagem. Então, na minha visão, a tatuagem ela surge como sendo ritualístico. Então, chamar de tatuagem ritualístico, né, ou trazer esse nome como rito de passagem, não é uma novidade, não é algo novo, mas é simplesmente o resgate de algo muito antigo, né? Então, é o resgate de algo que sempre foi. Então, sempre foi dessa maneira durante milhares de anos, até que em dado momento a gente, né, civilizações mais ocidentais principalmente, a gente conhece a tatuagem de uma outra maneira, uma maneira mais artística também, uma maneira moderna, que é importante, que é legal também, que trouxe avanços técnicos, que trouxe novas ideias, que trouxe novas tecnologias para a tatuagem. Isso é fundamental, por isso que eu acho super importante não negar nada disso e simplesmente ter esse caminho de unidade. Eu, por exemplo, eu tatuo com máquina, uma máquina sem fio, uma máquina super moderna, eu tatuo com equipamentos de última geração. Então não tatuo de forma ancestral, como era feita às vezes com palito, palito de bambu, né, com pigmentos naturais. Eu não tatuo dessa maneira, eu tatuo de forma moderna também. Então o que eu faço é a união, é a unidade dessa maneira mais moderna, mais tecnológica também, com novas técnicas, unindo isso com essa ancestralidade, com esse espírito ancestral, que é nada mais, nada menos do que uma consagração ao próprio ser humano, à própria identidade, e uma realização disso através da arte, uma manifestação disso através da arte. Então é realmente uma unidade, é uma união. Esse trabalho, o meu trabalho, não estou dizendo que sempre que você vê sobre tatuagem ritualística ou rito de passagem vai ter esse tipo de procedimento, ou o tatuador ou tatuadora vai ter esse tipo de mentalidade. Estou falando do meu trabalho. Essa é a maneira com que eu trabalho. Então, dentro disso, eu estava falando do que é tatuado, né, do que é expressado através da tatuagem. Então, e dentro dessa minha visão de unidade, uma das coisas que eu mais trago como tatuagem, né, como arte, como manifestação artística, é a representação simbólica, é a representação de símbolos. Então eu estudo muito sobre psicologia junguiana, sobre os arquétipos do inconsciente. Eu gosto muito de trazer símbolos, então eu gosto muito dessa parte da simbologia, de símbolos do nosso inconsciente, de símbolos do inconsciente coletivo e até mesmo do inconsciente da Terra, né? Algo que está aqui desde sempre, se manifesta
em diversos locais, em diversos tempos também, né, em diversos tempos e espaço, paralelamente, sem que às vezes as pessoas ou povos nem mesmo tenham se cruzado, nem mesmo tenham se conhecido, mas aquilo se manifestou nesses povos, aquilo se manifestou naquelas culturas. Então isso são símbolos arquetípicos do inconsciente. Eu gosto bastante de trabalhar com isso em forma de grafismos, né, com inspiração principalmente nas culturas indígenas originárias, tanto do Brasil quanto também nas culturas originárias de diversos povos da Terra. Porque se a gente for pegar na fonte, estão todos falando da mesma coisa, que é a conexão com o divino, a conexão com o sagrado, com o Deus Sol, com a deusa Terra, com a deusa Lua. Então, tá tudo falando de uma coisa só. Então essa é a minha inspiração principal, né? Então eu me considero também tendo essa visão visionária no sentido também de observar como esses símbolos se manifestam no espiritual e não só como manifestações também que já foram vistas, mas observar como esses símbolos eles se manifestam num plano espiritual mesmo, num plano invisível. Então por isso que eu me considero estando nesse lugar de servir, de canalizar arte, de canalizar símbolos, né? Símbolos de força, símbolos de proteção, principalmente símbolos de conexão consigo mesmo, de conexão espiritual, de conexão com a natureza. Então me coloco nesse servir, né? E o que me coloca também nessa sensibilidade, até mesmo mediúnica, nessa sensibilidade de recepção desses símbolos mesmo, que às vezes nunca foram vistos, mas estão sendo manifestados por esse trabalho. Então, e junto com isso, junto com esse estudo simbólico, com essa manifestação, né, desses diversos símbolos que vêm para mim através de grafismos, eu trago também muitos animais de poder que trazem realmente essa conexão, né? Então, muita gente já vem tatuar comigo já sabendo quais são os seus animais de poder e quer também manifestar, né, esse animal de poder, quer manifestar a força desse animal de poder na pele. Eu mesmo, a maioria das minhas tatuas pessoais, elas são animais de poder que eu fui identificando dentro da minha trajetória com a espiritualidade e fui tatuando também. Então é algo que eu trago muito, essa arte dos animais, porque eu sinto que traz realmente uma conexão, né, dentro dos meus estudos xamânicos também, né, dentro dos meus estudos com as medicinas, é o que eu sinto que traz essa conexão com o espírito do animal, com o espírito leão, com o espírito lobo, por exemplo, com o espírito águia, enfim, seja qual for, mas que traz essa conexão com o espírito do animal através da arte e sempre que a gente precisa traz essa lembrança da nossa força pessoal, né? Porque esse animal de poder, ele é um animal guia, ele é um animal que nos guia em determinado caminho, é um animal que nos protege, é um animal que nos conecta com a espiritualidade. Muitas vezes é um animal também que nos conecta com as nossas sombras ou com as nossas potências também. Então, tatuar essas forças, tatuar esses animais é uma maneira de se lembrar dessa força. E quando a gente está precisando, é certo que vem porque está na pele, aquilo começa a pulsar, aquilo começa a te lembrar das suas forças. Então a tatuagem, para mim também, ela funciona muito como um lembrete das próprias potências, como um lembrete das próprias forças. Ela surge, ela vem como essa rememoração da própria essência através da conexão com a natureza, através da conexão com a força da arte também, com esse espírito da arte. E com esse espírito, com essa força de canalização dos símbolos, de canalização dos grafismos e de canalização também desses animais, de como esses seres querem ser manifestados, né? Porque eu falo de canalização, falo dessa abertura para ser um canal. Então, quando eu estou tatuando alguém, quando eu vou tatuar alguém, principalmente antes, na hora de elaborar ali o desenho, de elaborar a arte, eu me conecto com essa espiritualidade da pessoa que vai ser tatuada para eu poder sentir aquilo. Então eu preciso me envolver para sentir aquilo que quer ser manifestado, né? Seja a energia de um marco simbólico para a pessoa, um desenho de alguma divindade que é importante para a pessoa, um símbolo, né? Algum símbolo que seja importante, ou um animal de poder. Então eu preciso me conectar com isso para entender como que isso vai ser manifesto para aquela pessoa.
porque eu posso tatuar, por exemplo, um elefante, né? Alguém pode me pedir para tatuar um elefante, só que esse mesmo elefante, se uma outra pessoa me pedir para tatuar um elefante, ele vai vir totalmente diferente. Isso é canalização. É que a canalização é uma cooperação entre a espiritualidade, o artista tatuador, no caso eu, e quem está sendo tatuado, quem vai ser tatuado. Então é uma cooperação de todas essas partes para aquilo ser canalizado de forma mais pura possível e com menos influência do Vitor possível, com menos influência minha possível e mais pureza da arte, que vai tocar, que vai trazer sentido para a pele daquela pessoa, que vai trazer proteção, que vai trazer conexão, que vai trazer essa lembrança que eu comentei. Então, me colocar como um canal traz esse senso de pureza, artística não, mas esse senso de pureza da canalização simbólica, do espiritual. Então eu vejo a tatuagem muito como isso dentro de um rito de passagem. Então esse rito de passagem, além de todas essas forças que são trabalhadas, né, essas forças de transformação que são trabalhadas, que eu já comentei, esse rito de passagem é um rito que realmente ele joga, não é que ele joga para um outro estágio, mas ele marca uma subida de nível na escada evolutiva, vamos dizer assim. E a tatuagem, ela surge como, na minha visão, na minha experiência como tatuador e como tatuado também, ela surge como um auxílio espiritual, como uma ferramenta, mais uma ferramenta, né, para essa nova jornada, né? Pode ser a passagem realmente, né, de uma fase mais jovem para uma fase mais adulta, assim como era nas tribos, né, assim como eram em povos tribais, mas isso pode ser simbólico também. Então pode simbolizar a passagem de uma fase mais imatura da nossa evolução para uma fase mais madura, para uma fase de valores mais maturados, de valores mais concretos, de valores, de princípios mais firmados, mais alinhados com a nossa essência. Então é um símbolo isso também. Não necessariamente vai ser um jovem passando por uma fase adulta, mas simbolicamente isso pode representar o trânsito, né, a transição de uma fase menos madura para uma fase mais madura, para uma fase mais consciente da própria evolução, né? Então isso acontece muito. Então o que chega para mim são pessoas que estão no caminho das medicinas, que estão no caminho das medicinas sagradas do xamanismo, ou não necessariamente das medicinas, mas estão nesse caminho agora de conhecer novas maneiras de ver a espiritualidade, novas formas de ver a espiritualidade, nessa conexão xamânica também. Então vem muita gente para mim, vem da egrégora também dos orixás, né? Pessoas que se afinizam muito com essa egrégora dos orixás. Então é uma coisa que eu trago também no trabalho, porque existe esse grupo de pessoas que está agora transitando nesse exato momento e quer firmar isso, quer trazer isso para a pele, ou pessoas que também já transitaram para isso, né? Já tem isso bem direcionado, bem encaminhado, e agora elas vêm para marcar isso, agora elas vêm com uma decisão mesmo de firmar isso, né? De isso ser um lembrete forte, né? O que acontece também, vem muita gente tatuar a primeira vez, né? A primeira tatu, e às vezes a pessoa já tem 40, às vezes 50 anos e quer fazer a primeira tatu, que é algo que já está ali muito bem firmado, muito bem alinhado, e agora surgiu uma oportunidade, agora a pessoa se sente ali também, né, apta ou livre ali para fazer essa tatuagem. Então isso acontece muito também, e também é um rito de passagem, né? Porque trazer um símbolo para a pele, trazer uma tatu para a pele, é também mais um voto de assumir ali, de assumir a sua identidade, né? De resgatar mais um pouquinho, da sua essência, da sua sensibilidade, também da sua autenticidade que vem através da arte. Então é um caminho muito bonito, esse caminho de tatuagem através de rito de passagem, né? Da tatuagem não só através de rito de passagem, mas sendo o próprio rito de passagem, né? Gerando o que vem além, gerando o que vem através para cada um e que é muito individual. Então isso é que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês hoje, a tatuagem como um rito de passagem, como é importante a gente resgatar esse olhar
E mais uma vez aqui, toda forma de arte, toda forma de tatuagem é muito válida. As formas de tatuagem moderna, como eu já falei ali no início do vídeo, elas vieram também para modernizar, para trazer tecnologia, para trazer novos olhares também, aprimoramentos técnicos, novas possibilidades, então é muito bom. Agora, o meu estilo de trabalho é olhar para essa ancestralidade, é olhar para esse espírito ancestral e para como foi feito a tatu desde que o ser humano é ser humano, porque são milênios. Faz milhares de anos que a tatuagem vem surgindo em diversos povos ao redor do mundo. Então é olhar para isso e pensar, entender e sentir como que eu posso aliar isso com as técnicas de hoje em dia, com a modernidade de hoje em dia, com a tecnologia de hoje em dia também, para ser algo que traga a unidade, para ser algo que traga essa universalidade da arte, da espiritualidade e do rito como uma fase importante da iniciação de cada ser. Então é isso que eu queria compartilhar. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Se você concorda ou não concorda, tem alguma outra opinião para agregar nesse vídeo, nesse trabalho, coloca aqui embaixo que eu vou ler, que eu vou dar essa atenção. E eu agradeço muito e logo estou de volta para tratar sobre outros assuntos. Eu agradeço muito.